as taxas de juro que se preparam para subir e afetar o bolso de todos os portugueses. Também a Tesla, que ultrapassou aqui uma marca importante, e a emissão de obrigações da SAD do Futebol Clube do Porto. Isto e muito mais no Market to Market desta semana. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo ao Market to Market, o programa semanal onde analisamos a atualidade económica e financeira. E como sempre tenho comigo os meus dois companheiros de painel, Pedro Lino. Olá, Pedro Lino, tudo bem? Olá, Bárbara, bom dia, Filipe. E também a falar-nos da Invicta, Filipe Garcia. Olá, Filipe Garcia. Olá, viva, como estão? E antes mesmo de começarmos aqui o nosso Market to Market, desta vez vou começar aqui já no início por pedir que deixe aqui o seu comentário, que subscreva o canal para que seja dos primeiros a receber a notificação assim que o vídeo for lançado, e também dizer que no dia 30 de Abril, e estes dois senhores vão estar comigo, além de outros conceituados especialistas do setor financeiro e não só, no dia 30 de Abril na Sala Tejo do Altice Arena vamos ter o nosso programa Investidor em Ação, para todas aquelas pessoas que querem começar a investir melhor o seu dinheiro. E, meus senhores, esta semana temos muitos temas para falar, e vamos começar, se calhar, por fazer aqui um bocadinho um balanço. Infelizmente, a guerra ainda prossegue, temos impactos que ainda se vão verificando nos mercados, e, Filipe, começava por ti. Qual é que é o balanço que podemos fazer esta semana, nomeadamente olhando também para petróleo e para o gás? Qual é que tem sido aqui o impacto nesta semana nos mercados? Ora bem, de facto, eu diria que em termos de bolsas, aquilo que está a acontecer é que os mercados estão-se a tentar adaptar a esta nova realidade. Não estamos com os níveis de volatilidade que tivemos no início do conflito, há um mês atrás. Portanto, temos menos volatilidade, ainda que variações significativas, mas houve, em termos globais, uma recuperação dos índices acionistas. A grande agitação continua a ocorrer mais do lado das commodities e da energia em particular. Nós tivemos uma semana muito preenchida em termos de eventos relativamente ao petróleo e ao gás. Para além da continuação do conflito, tivemos uma recuperação, portanto, dos preços do petróleo devido à manutenção do conflito, à falta de perspectiva de que as coisas se resolvam, mas depois tivemos dois eventos em particular que trouxeram maior volatilidade e subidas quer no petróleo, quer no gás. Por um lado, tivemos notícias de estragos significativos num oleoduto que transporta o petróleo do Cazaquistão, que vai ficar parado cerca de 2 meses. E estamos a falar de cerca de um pouco mais de 1 milhão de barris dia, que desaparece do mercado, depois de já estarem fora do mercado 2 a 3 milhões de barris dia por parte da Rússia. Para contextualizar um pouco isto, estima-se que a procura diária mundial anda em torno de 100 vezes isso. Portanto, nós estamos a falar neste momento entre 2 a 4% de petróleo que costuma entrar no mercado e que não está a entrar, e isso provocou também uma subida nas cotações. Do lado do gás, tivemos uma subida muito significativa ontem, mais de 15%. Hoje estamos com uma subida de 12%, creio que sobretudo ligado a algo que também vamos falar mais para a frente, mas das declarações de Vladimir Putin, que refere que a partir de agora as exportações de gás, os pagamentos das exportações de gás terão que ser fornecidos, terão que ser feitos em rublos. Isto tem várias leituras, podemos falar disso daqui a bocadinho, mas de alguma maneira traz mais incerteza, traz mais volatilidade e, portanto, sem o fim à vista do conflito, a tendência é que os preços continuem altos até ao momento em que o consumo mostre
o consumo deste tipo de produtos mostre uma redução que faça baixar os preços. Penso que é esta, neste momento, a tendência, embora eu reitero aquilo que disse na semana passada, de que há uma probabilidade grande dos máximos até já terem sido vistos. Mas hoje de manhã estava a ler uma notícia no Financial Times em que especialistas do setor, enfim, também partes interessadas, há que dizê-lo, dizem que os preços podem chegar acima dos $200 este ano devido a estes problemas de abastecimento. E Pedro, como é que tu olhas para este movimento que está a acontecer, nomeadamente no petróleo, no gás, inclusivamente também em outras commodities, e o que é que nós podemos perspectivar relativamente ao que se tem passado nos últimos dias? Eu também sou da opinião que provavelmente o máximo foi atingido no Brent quando tivemos o máximo interdiário de $138. No entanto, o que é facto é que os preços, depois de terem corrigido até abaixo dos 100, que foi basicamente o preço que estava antes da invasão da Ucrânia, o que é facto é que os preços já voltaram a subir quase 20%, o que significa que para a semana vamos ter outra vez aumentos significativos do preço do gasóleo e da gasolina, nas bombas, por isso vamos sentir outra vez este efeito. No caso do gás também pelos motivos que o Filipe referiu, e por, na realidade, não existir alternativas de curto prazo. Eu estou preocupado para o próximo inverno, porque é facto que a Alemanha tentou ir aos Emirados Árabes, ao Qatar, garantir que o abastecimento de longo prazo de gás, mas só que estas coisas demoram. A Alemanha vai criar um terminal de gás liquefeito, mas demora 2 a 3 anos a estar concluído, por isso temos aqui, existe oferta mundial, mas o problema é como é que se criam as infraestruturas para que o gás ou o petróleo cheguem de uma forma viável, rápida às economias, e isso é que eu acho que vai ser um problema, e por isso vamos continuar, mesmo que o conflito acabe amanhã, por exemplo, nós vamos continuar porque provavelmente as sanções não vão terminar à Rússia, nós vamos continuar com preços bastante elevados, e recordo que a tendência de preços mais altos na energia já estava a ocorrer, isto não é só da Rússia. Eu agora ouço também o presidente Joe Biden dizer que a culpa dos preços mais elevados é da Rússia. Não, claro que ajudou, mas os preços já tinham duplicado. Por isso, esse é um fator que nós vamos ter que conviver e provavelmente, também como o Filipe referiu, vai ter que existir um ajustamento na procura, seja por racionamentos, seja por incentivos à poupança, não pode ser por subsídios para reduzir o preço, porque isso vai manter a procura. E o que nós precisamos neste momento é de uma redução da procura para tentar equilibrar um pouco o mercado, porque senão os preços vão continuar mais altos. De qualquer das formas, em termos de bolsas, o que nós assistimos foi uma estabilização, diminuição da volatilidade, até há uma fuga outra vez para as tecnológicas. Eu acho que, mais uma vez, vemos que a tecnologia pode ser a solução, como se estivéssemos a viver quase um confinamento outra vez, porque se os custos de energia se mantiverem muito altos, então o que vai acontecer é que provavelmente as empresas vão voltar a privilegiar o teletrabalho, os colaboradores também irão querer, porque isso permitirá poupar em termos de deslocações. E o que nós temos visto a assistir é um Nasdaq bastante forte. As bolsas europeias recuperaram, mas estão mais frágeis porque o conflito continua aqui, por isso é natural que as bolsas europeias continuem a ter maior volatilidade, mas de qualquer das formas já se nota maior estabilização. Acho que o maior pânico foi quando se começou a falar do eventual conflito nuclear, ou quando, aliás, as bolsas baixaram bastante quando a central nuclear foi tomada pelos russos, ou quando houve o primeiro ataque à central nuclear, porque existia um receio. Neste momento, acho que, apesar de se falar muito do nuclear, eu acho que isso por agora está afastado, e também acho que as pessoas agora estão mais calmas, e os investidores percebem que os governos também vão ter que aumentar a despesa, seja na defesa, seja no apoio à economia, independentemente de termos taxas mais altas, e isso acaba por, mais cedo ou mais tarde, o dinheiro ter que vir para os mercados financeiros. E tivemos também aqui, verificamos um aumento aqui do rublo, agora ainda em reação. Porquê? Porque Putin acaba por fazer aqui uma exigência, ainda vamos ver o que é que sai daqui, porque fala-se de quebras contratuais, não é? De exigir que o pagamento do gás
que é fornecido para países fora da Rússia, seja feito em rublos. E isto levou a uma reação em alta da moeda, não é verdade, Pedro? Sim, e é engraçado que, isso não tem, quer dizer, não sei se é engraçado, se tem piada, mas o rublo antes da invasão estava a cerca de 80, já estava nos 90 rublos por euro, e na realidade foi quase duplicou, quase que veio para metade, ou seja, houve uma desvalorização muito significativa, e até me recordo de muitos dirigentes políticos europeus e americanos dizer, não, estamos a infligir uma dor muito grande à economia russa porque a moeda desvalorizou, aquilo não vale nada, blá blá blá. Bem, o que nós vimos foi uma recuperação de quase 40% desde os mínimos do rublo. E o rublo, neste momento, se verificarmos, se compararmos face ao que estava antes da invasão, cerca quase a 90 rublos por euro, está neste momento a 105. Isso é uma desvalorização de 16%. Até parece que a invasão não aconteceu. Isso é que eu acho impressionante. É como é que, mesmo com sanções, temos um rublo tão forte, e uma parte provavelmente tem a ver, mesmo com muitas reservas bloqueadas, o que é facto é que o Banco Central, eu acho que o Banco Central russo muniu-se também de vários instrumentos para poder manter a sua moeda mais estável, seja através da Rússia, da China, seja através das reservas de ouro, mas houve outro fator essencial que é a dívida. Os russos ainda não incumpriram o pagamento dos juros da sua dívida, ou seja, apesar de existirem obrigações que se estão a vencer, o Tesouro americano tem autorizado o pagamento da dívida em dólares. E isso também acaba por se refletir na moeda, porque muitos fundos de investimento tiveram que vender os ativos em rublos, mas o que é facto é que, na prática, ainda não houve o incumprimento. E depois é também essa notícia de que realmente Putin consegue surpreender-nos, que é, muito bem, temos sanções, então paga-nos em rublos, que é a moeda que vocês não querem. E pois, vamos ver, porque agora é que vamos ver... Já há aqui uma alegada os próprios países, as próprias empresas já estão a dizer que isso é uma quebra contratual. Filipe perguntava como é que tu olhas... Desculpa, mas Bárbara, mas aqui o problema é quando precisamos, porque agora está toda a gente a cantar de galo porque vem a primavera e achamos que não precisamos do gás. Sim. Mas deixa vir uns dias mais frios, a coisa aperta. Sim. Eu sobre esse tema tenho, enfim, uma perspectiva se calhar um bocadinho diferente. Porque, em parte, essas cotações do rublo não são exatamente cotações tão formadas em mercado como eram antes. Não é? Ou seja, neste momento é quase impossível transacionar em rublos, enfim, a palavra é um bocadinho forte, mas efetivamente não há muitas contrapartes a cotar em rublos e estamos perante um mercado que está a ser muitíssimo intervencionado pela Rússia e, portanto, são cotações que de facto existem, mas eu diria que em grande parte são também cotações indicativas, vamos lá, porque neste momento não me parece que haja propriamente ninguém em grandes condições de transacionar em rublos. Vou dar um exemplo, ainda hoje deu-se a reabertura da Bolsa de Moscovo, no entanto, os investidores estrangeiros continuam proibidos de fazer transações em Bolsa. E a mesma coisa relativamente às obrigações. Ou seja, para termos uma desvalorização de uma moeda, nós temos de ter mais oferta do que procura dessa moeda. E neste momento a oferta, que seria vender rublos, está extraordinariamente condicionada pelo facto dos investidores em rublos, seja de ações, seja de obrigações, não poderem desfazer essas transações. É evidente que ainda assim o rublo poderia estar a cotar a valores muito mais desvalorizados do que aquilo que está hoje, e portanto esta valorização tem o seu significado, mas creio que não é propriamente um mercado que esteja neste momento a funcionar de uma forma perfeita. Plena. Relativamente à decisão de Putin, de facto para mim surpreendeu-me um pouco, porque eu diria que o grande objetivo é causar atrito. Ou seja, é levar os europeus, sobretudo os europeus, a fazerem algo que não querem, que é transacionar em rublos. E há esse tema das questões contratuais e de facto há essa tentação em não entrar nesse registro. Mas para mim surpreende, porque rublos é aquilo que a Rússia mais tem e que pode imprimir à vontade se quiser. Portanto, faz-me bastante confusão, pessoalmente,
que se a Rússia recebe hoje entre 200 a 800 milhões de euros só de gás da Europa, diariamente, depende dos fluxos que forem sendo enviados, porque é que eles vão de querer uma moeda que, na verdade, é algo que eles podem criar aquilo que quiserem? Portanto, faz mais sentido. E o rublo, que hoje é muito pouco aceito internacionalmente. Portanto, para mim, fazia muito mais sentido que a Rússia tivesse interesse em receber aquilo que chamamos hard currency, portanto, dólares, euros, até yuan, que fosse, do que estarem a receber rublos. Mas Mas não portanto, parece por isso é que aqui eu acho que não é uma seja decisão do ponto de vista financeira, financeiro, não é? Não é uma não decisão faz lógica financeira. nenhuma. Acho que é Claro. simplesmente algo para gerar entropia e Claro. ruído, e não mais do que isso. Evidente. E olhando aqui para as moedas, Filipe, o que é que nós temos aqui em termos de moedas, desde aqui do início da crise? Como é que tem sido aqui o comportamento das principais moedas? Isto explica-se com alguma facilidade. As moedas que melhor têm desempenhado este ano, e é importante ver que estas são variações face ao dólar, mas as moedas que têm feito melhor performance são o real brasileiro, são o dólar australiano, o dólar de Nova Zelândia, o peso chileno, o peso da Colômbia. E o que moedas são estas? São moedas de produtores de commodities e de energia em particular. No caso do peso, estamos a falar do peso chileno, estamos a falar de cobre, que também esteve em máximos históricos. No caso da Austrália, estamos a falar de iron ore, estamos a falar de ouro, portanto estamos a falar de um conjunto de commodities e, no fundo, as moedas que mais valorizaram são aquelas que estão ligadas a esse regime de commodities. Também são, embora a correlação seja menos perfeita, as moedas que mais pagam em termos de juros. Do lado inverso, quais são as moedas que mais perdem? Aquelas que estão ligadas, ou mais proximamente ligadas ao conflito. Portanto, temos naturalmente o rublo, mas temos também o euro, temos o zloty polaco e temos também, por outros motivos, o iene japonês, aqui muito mais pela extraordinária dissonância em termos de política monetária face ao resto do mundo. Ou seja, enquanto todo o resto do mundo está, inclusive na Europa, está a proceder à subida de juros ou a equacionar a subida de juros, do lado do Japão continuamos a ver perfeitamente o contrário. Portanto, o que explica um pouco explica bastante estas variações são se são produtores ou não de commodities e se pagam ou não bastante pela moeda. E só uma nota final, como disse, portanto isto é um gráfico face ao dólar, para vermos as variações face ao euro temos que colocar mais 3,5%, que é aquilo que o dólar está a ganhar ao euro este ano. Muito bem. E um tema que é muito relevante nesta semana, nas próximas semanas, nos próximos meses para o bolso das pessoas, tem a ver com a subida dos juros. E, para quem nos acompanha, nós vamos falar aqui da subida dos juros, não nos Estados Unidos, mas na zona euro. E do impacto que tem uma subida dos juros, que tem na Euribor, a taxa interbancária mais utilizada no cálculo da prestação do crédito à habitação em Portugal. Portanto, começava por ti, Pedro. Temos aqui à vista subida de juros na zona euro. Isto significa que as famílias portuguesas podem começar a ter de pagar mais pela prestação da casa, não é verdade? Sim, as famílias portuguesas e as empresas têm que se preparar para um aumento de taxas de juros que foi antecipado mais cedo do que o previsto. Ainda em novembro e dezembro se perspectivava que as taxas Euribor ficassem positivas só no fim de 23 ou 24. Neste momento irão ficar positivas este ano. Ou seja, se olharmos, se percebermos que a taxa Euribor ainda está negativa a menos 0,46, ou menos, quase ainda está próxima da taxa de desconto do Banco Central Europeu, que está nos menos 0,50, o que nós vemos é que este ano vamos já ter um impacto pelo menos 0,5%. E para o fim de 2023, no último trimestre, as taxas já vão estar positivas 1%. Ou seja, nós temos aqui um diferencial de 1,5%. E o que as pessoas têm que perceber é que por cada 100 mil euros de empréstimo são mais 1.500 euros por ano ou 125 euros por mês. E agora é multiplicar. Quem tem 200 mil euros de empréstimo provavelmente vai ter que pagar mais 250 euros por mês. E as famílias têm que começar a perceber se vão conseguir cumprir com esse esforço adicional e começar a fazer planos de contingência. Nós há muito tempo tínhamos alertado que
este nível de juros iria mais cedo ou mais tarde subir. Eu estou a ficar surpreendido com a velocidade com que sobe, até porque Lagarde ainda em janeiro tinha dito que a Europa não são Estados Unidos e vamos ter uma abordagem diferente. Bem, bastou 2 semanas para mudar de ideia, provavelmente com a pressão da inflação e a pressão da Alemanha, porque com as taxas de inflação a sustentarem-se acima dos 5% e com tendência de alta, é difícil o Banco Central justificar uma taxa tão negativa. De qualquer das formas, eu volto a lembrar, isto é um choque muito grande na oferta. As famílias vão, isto no fundo é como se fosse um imposto adicional, porque vai ser dinheiro que vai ser retirado do rendimento disponível, vai originar menos dinheiro para consumo, ao mesmo tempo que temos um choque também, um outro aumento de impostos através da subida do preço da energia. Por isso há aqui um duplo choque que eu acho que as famílias e as empresas têm que preparar para os próximos anos, e o que a Euribor nos está a dizer é que 1,5% nos próximos 18 meses vai ter um impacto substancial. Como digo, eu acho que é bom que o Banco Central Europeu também tente corrigir um pouco, ou tente mitigar estas subidas de juros, porque não é só nas famílias, os próprios governos estão a pagar mais. Portugal, o ano passado, quando conseguiu emitir a 10 anos a 0%, neste momento as taxas a 10 anos estão quase a 1,3% e com a tendência de alta. E isto significa que os próprios governos vão ter dificuldade em emitir as taxas que tinham, que estavam a emitir, e temos... Neste gráfico que estás a mostrar são as taxas de Portugal a 10 anos, que neste momento estão a 1,28, praticamente a 1,30, e é o máximo desde a pandemia, quando houve o choque e quando os investidores venderam ações e obrigações. Mas fora isso, estamos a atingir máximos já de 2019 e, como digo, a tendência neste momento é de alta. E Filipe, sei que tens uns números aqui mais atualizados aqui para quem nos acompanha aqui no Market to Market relativamente à Euribor, ou seja, o que é que as famílias e as empresas podem esperar, nomeadamente de impacto no seu bolso com esta subida, porque às tantas andamos a falar... há muitos anos, a bem da verdade, nós falamos há muitos anos de quando é que começaria a subir, não é? E é engraçado porque ainda no podcast desta semana, no Maribar, eu falava desta questão de nós estamos desde 2015 com taxas em terreno negativo, com Euribor em terreno, é como se... as pessoas que compraram casa nos últimos 6 anos e meio se habituaram a este período, não é? É um new normal. E de repente estamos a sair do new normal para, se calhar, o normal que deveria ser em termos de política monetária. Mas explica-nos, Filipe, o que é que nós podemos esperar, certo? Sim, eu concordo integralmente com essa perspectiva. Ou seja, nós tivemos aqui muitos anos de dinheiro de graça, e aos poucos essa situação vai se corrigindo. Mais do que até a opinião, acho que faz sentido ver onde é que estão neste momento os preços de mercado. A primeira coisa que podemos dizer é que as taxas vão subir. Não, as taxas já estão a subir. Ou seja, se é verdade que as taxas diretoras ainda não se mexeram, quando estamos a olhar para as Euribor, nomeadamente as mais utilizadas em Portugal como indexantes de crédito à habitação, 6 meses e 12 meses, elas de facto já subiram. Elas estavam muito perto de 0,5% negativos no final do ano, e hoje os 6 meses estão a menos 0,39, portanto já subiram mais de 10 pontos base, e os 12 meses a 0,16,5 negativos, ou seja, já subiram 30 e poucos pontos base. Portanto já houve aqui uma subida de taxas. Olhando para o Euribor 12 meses, o mercado espera que ela se torne positiva em maio deste ano, ou seja, daqui a 2 meses. Espera que em outubro chegue aos 0,5% e que chegue a 1% em março de 23, ou seja, daqui a um ano. A ideia é que a taxa em um ano, portanto, comparando a taxa de Euribor hoje a 12 meses com daqui a um ano, que ela suba, portanto, cerca de 1,2% face aos níveis atuais e 1,5% face aos níveis de dezembro. É bastante significativo. Claro. Nos 6 meses, espera-se que fique positiva em finais de agosto e que chegue a 0,5% em início de janeiro e que chegue a 1% em junho de 2023, ou seja, daqui a um ano e pouco tempo. Eu considero que este é um tema que é muito, que, como o Pedro disse, é muito sensível para as empresas e para as famílias. Creio que é um bocadinho menos sensível para os governos, apesar de tudo, porque não obstante haver uma subida importante das taxas de juro,
temos que ter a noção de que também a inflação é alta e que há uma correlação muito forte entre as receitas do Estado e os níveis de inflação, até porque a maioria dos impostos estão ligados aos níveis de preços, nomeadamente rendimentos que podem ter uma atualização salarial, mas sobretudo quando estamos a falar do IVA e de outros impostos sobre o consumo, estamos a falar sobre preços nominais e portanto, aquilo que acontece é que se a inflação for mais alta, desde que ela suba mais do que suba a taxa de juro, até facilita em certa medida o cumprimento das obrigações orçamentais, mas para as famílias e empresas é efetivamente um problema. Agora, também me parece que isto tem um ângulo positivo, quer dizer, ou seja, pode acabar por, enfim, mitigar algumas distorções que temos em alguns mercados. Nós vemos que tem-se falado muito das subidas do mercado imobiliário e creio que com estas subidas de juros vamos ter aí alguma pausa nessas subidas. Sim, faz todo sentido. Mas este é um ponto, e eu tenho que frisar isto é um ponto importante, porque no Money Lab nós estamos muito próximos das famílias, estamos muito próximos das pessoas, e nós estamos a falar de um momento em que temos subidas de preços, portanto, bens e produtos ficam mais caros, temos subida de taxas de juros e as famílias, quase 80% das famílias são proprietárias, sendo que a maioria recorre a financiamento junto da banca, portanto tem empréstimo à habitação e está há muitos anos a pagar pouco, aqui estamos a usar aqui como referência o facto das taxas de juros estarem em terreno negativo, não é? Não ter a ver com o bolso de cada família, como é óbvio. Mas estão a pagar um preço baixo e de repente o salário é o mesmo, porque não se antevê subidas, se alguém tiver subida de salário, fantástico, porque vai quase em contraciclo, não é? Os salários a manterem o mesmo e nós temos aqui muita pressão nos orçamentos das famílias e que isto vai obrigar efetivamente a um planeamento, e eu costumo sempre dizer que é antes da tempestade, antes de ir o barco para a água, que nós devemos nos preparar e deixar aqui o alerta sem alarmismos, ok? Sem alarmismos, mas com esta chamada de atenção de haver um planeamento efetivo, de olharem para os orçamentos familiares e verem como é que poderão vir a acomodar esta situação e estas subidas de bens, serviços e dívida. E deixar aqui... E se permites, Bárbara, claro. Porque a especialidade é tua, porque eu tenho mesmo que pedir licença, mas a primeira tendência que eu creio que as pessoas vão ter, que se estiverem em dificuldades, quando sobrar muito mesmo no final do salário, vai ser ir ao cartão de crédito, não é? E eu tenho muito receio Não disso. façam ou isso. Seja, que não façam. É melhor não gastar, se puderem, é melhor não gastar. Nós raramente, nós aqui enquadramos muitas vezes as coisas, aqui somos diretos, não faça isso. Peça ajuda antes de chegar a uma situação dessas, juntamente do banco, entidades que ajudam nessa parte, é preferível pedir ajuda antes do que depois entrar numa situação, transformar uma situação num sobreendividamento que é sempre algo que pode levar a rupturas financeiras sérias. E bom, deixamos aqui os juros e passamos aqui, estamos aqui a ver o tempo, passamos aqui para Tesla, damos aqui uma volta grande passamos aqui para Tesla. Pedro, o que é que aconteceu aqui com a Tesla? Atingiu aqui um marco importante, não é verdade? A Tesla voltou a recuperar o marco dos $1000 por ação e tem basicamente a ver com a abertura da fábrica na Alemanha. Vai começar a produzir carros aqui na Europa, mas também com tudo com o momento que estamos a viver, porque o que é facto é que vamos ter que acelerar a transição energética e provavelmente vamos ter incentivos à compra de carros elétricos, vamos ter a necessidade de uma diminuição do consumo do petróleo e isso tem que vir uma grande parte dos transportes. E a Tesla, sendo unicamente construtora de automóveis elétricos, é das mais beneficiadas por esta tendência. Temos construtoras europeias também que estão a adotar as suas linhas, adaptar as suas linhas de produção, como a BMW, a Volkswagen e a Daimler, mas o que é mais conhecida é mesmo a Tesla e por isso tem vindo a recuperar terreno nestes últimos dias. E Filipe, como é que tu olhas para este movimento da Tesla?
Sim, vamos lá ver. Esta será a quinta fábrica da Tesla, depois da Califórnia, Texas, Nova York, China, agora Berlim. Permite produzir mais 500 mil veículos ano. E as ações subiram 20% esta semana, 37% desde 14 de março, embora ainda estejam a perder 5,5% este ano. E ainda está um bocadinho longe do máximo em novembro de 21, que foi perto de $1.250, se não estou em erro. Eu fico sempre com a sensação que o mercado anda sempre à procura da próxima Google, do próximo Facebook, da próxima Alibaba, etc. E creio que neste momento não, já há bastante tempo, que se considera que a Tesla será o grande vencedor deste mercado automóvel. Aliás, quando faço algumas pesquisas sobre Tesla, aparecem coisas, Tesla a nova Ford e por aí fora. Portanto, acho que também há aqui um certo hype em torno da Tesla que é importante. Agora, para quem quer estar nos mercados e tentar, enfim, ganhar dinheiro nos mercados de forma até mais especulativa, com certeza, é evidente que é um título interessante. E concordo com o que dizia o Pedro relativamente ao tema da transição energética. Esta semana estive a ler um discurso da Isabel Schnabel, que é membro do Comitê Executivo do BCE. Foi um discurso que aconteceu há uma semana atrás, mas só esta semana é que tive a oportunidade de ler o discurso com atenção, e chamou-me a atenção a forma bastante arrumada como neste momento o BCE, que penso que reflete também o pensamento das outras instituições europeias, olha para as energias renováveis e para a eletrificação. Assim até agora, digamos, o impulso principal da transição energética era relacionado com a chamada emergência climática, ou seja, enfim, todos os custos associados às alterações climáticas. Agora está apresentado aquilo que se chama um objetivo dual, ou seja, olhar para o planeta, isto nas palavras do BCE, mas também, e achei muito curiosa esta expressão, dizer que as energias renováveis são as energias da liberdade, no sentido que a dependência de combustíveis fósseis, que não integralmente, porque há muitos países que são produtores de petróleo, que são um exemplo em termos de democracia, em termos de direitos das pessoas e por aí fora, mas efetivamente esta situação da Rússia mostra a vulnerabilidade da Europa relativamente a países com os quais não se identifica do ponto de vista, enfim, da forma como organizam os seus Estados, para ser simpático. E, portanto, a partir de agora, e creio que esta é a ideia que eu queria deixar, a partir de agora a transição energética deixa de olhar só para o planeta do ponto de vista de clima, mas passa a olhar também para este tema das energias da liberdade, ou seja, a transição energética como um veículo de manutenção e de promoção dos valores europeus. Muito bem, e certamente que vamos continuar a acompanhar este e outros temas, mas agora é tempo do nosso Em Destaque. E para esta semana em destaque temos a emissão de obrigações da SAD do Futebol Clube do Porto, que anunciou que vai fazer então uma emissão de 40 milhões de euros, que vai ter aqui uma componente de emissão de novas obrigações e outra com uma componente de troca, de substituição de uma emissão antiga, que vai pagar um juro de 5,25%, que corresponde então a uma rentabilidade líquida de 3,8%. Filipe Garcia, espantou-te ou foste surpreendido com este anúncio desta emissão de obrigações do Porto? Não, porque tem sido recorrente o recurso dos clubes, das SADs de futebol a este instrumento tem sido frequente. O Porto tem feito, o Benfica tem feito, o Sporting tem feito. Aí no prospecto, que não se está a ver muito bem, acho que é melhor puxar mais para cima. Assim. É para fazer lobby para vermos o símbolo. É para ver o símbolo. Está muito mais bonito assim. Queres a música também. Exato, tens para o hino agora.
Não, mas é uma emissão que pela primeira vez, no caso do Futebol Clube do Porto, também comporta uma operação de troca, ou seja, o Porto emitiu em 2021 obrigações, 64 milhões de euros em obrigações que pagavam 4,75% com maturidade em 2023, daqui a um ano e pouco, e propõe-se a trocar até 25 milhões dessa dívida por esta nova dívida, pagando um pouco mais em termos de cupom, ou seja, passa de 4,75 para 5,25, mas dá também um prémio de 1% a quem o fizer. Aqui o objetivo da SAD será o de esticar, digamos, o perfil da dívida, o que é muito importante para os clubes de futebol. As incertezas relativamente a este negócio são mais que muitas. Nós temos imensas coisas a acontecer em termos de futebol, em termos de alterações até regulamentares. A UEFA está a preparar-se para retirar para fazer uma nova lei de fair play financeiro, mas em que não coloca tetos aos salários e, portanto, as coisas aí são complicadas. Os clubes portugueses normalmente ganham dinheiro em transferências. Aquilo que temos visto nos últimos anos é que há cada vez mais free agents, ou seja, jogadores que preferem que os contratos cheguem ao fim para depois negociar com outro clube sem que os clubes recebam a transferência. Digamos, o fee de transferência, isso também tem prejudicado bastante os clubes. No caso de Portugal, tivemos também outra situação complicada, enfim, não foi só de Portugal, mas a pandemia atingiu de uma maneira muito vincada. Aliás, os níveis de espectadores nos estádios de futebol não estão aos níveis do pré-pandémico, ou seja, continua essa receita também a estar abaixo do normal, e portanto é claramente um investimento que tem o seu risco e por isso é que paga 5,25%. Mas eu queria deixar aqui um elogio ao emitente, porque foi dito, ou está dito de uma maneira muito clara no comunicado de apresentação, de que eu vou ler porque acho que vale a pena ler, que é o Futebol Clube do Porto alerta que colocar menos de 2.500 euros nestas obrigações não dará retorno. Ou seja, há aqui um aviso muito claro relativamente aos custos associados à compra destes títulos, que não é exatamente como chegar ao banco e dizer que se quer aplicar num depósito a prazo, e de facto o emitente diz que a rendibilidade do investimento depende da situação fiscal do investidor, das comissões cobradas pelos intermediários financeiros. E, portanto, isto significa que o investimento poderá não ter rentabilidade positiva para os investidores que subscrevam apenas 500 obrigações, ou seja, os tais 2.500 euros. Eu acho que isto é muito interessante, porque deveria até ser obrigatório de ser feito, porque me parece que quando nós estamos a falar de retalho, 2.500 euros não é propriamente um valor pequeno, é importante para muitas famílias, que estão sempre à procura precisamente de juros um pouco mais altos, porque precisam compor o rendimento perante as tais ameaças que nós temos vindo aqui a falar. Mas de facto isto não é um instrumento para montantes pequenos, e acho sinceramente uma boa medida que haja este alerta, para que as pessoas não pensem que vão ganhar 5,5% ou 5,25% brutos, é certo, e depois na prática até acabam a perder dinheiro, coisa que tem acontecido nestes empréstimos obrigacionistas. Fica essa nota. Pedro, perguntava-te, seguindo e aproveitando até esta nota alertada pelo Filipe que consta no prospecto, muitas pessoas que nos estão a assistir querem quase a resposta de: é um bom investimento, sim ou não? Vale a pena colocar dinheiro na emissão, nesta emissão de obrigações ou não? O que é que nós temos para dizer em termos de resposta a estas questões que nos chegam? Bem, temos a dizer um pouco o que o Filipe já referiu, que é para pagarmos, e tu também, que é para uma emissão de obrigações pagar 5,25%, tem que ter um risco associado, porque estamos ainda com taxas de juros negativas e a maior parte das empresas que têm cash flows previsíveis conseguem emitir a taxas bastante inferiores, por isso existe uma dificuldade muitas vezes de prever qual é o cash flow de um negócio como seja o futebol, porque, por exemplo, no ano da pandemia não houve público, não houve jogos, e isso foi um evento foi um choque também de receitas, e depois a questão das transferências, etc. Ou seja, é um negócio que comporta risco e por isso é que paga, e as pessoas têm que perceber se uma obrigação com este perfil de risco se encaixa ou não no seu perfil de investidor. Ou seja, não é só pelo rendimento, e até porque também, como foi bastante bem explicado, as pessoas têm que ter cuidado
nos montantes que investem, porque muitas vezes só olhamos 5,25 e não pensamos no resto. E por isso é que é muito importante existirem estes disclaimers, que é, cuidado, menos 2.500 não podem, ou só vão conseguir, se calhar, obter os 5,25 se provavelmente subscreverem mais de 15 mil ou 20 mil euros. Não são 5,25, são 3,8 mesmo mencionado no prospecto em termos líquidos, ok? Exato. Depois, ainda por cima, isso é porque depois as pessoas, quando receberem, vão receber bastante menos. Por isso, há que ter cuidado com todos estes pormenores que acabam por ser relevantes, que são os custos do intermediário, e não é só na subscrição, na colocação, é depois a comissão de manutenção para os próximos 5 anos, que é a guarda de títulos, e tudo isso tem que ser considerado nas contas das pessoas. E cuidado também com a tentação de sobreinvestir, porque pode haver a tentação, uma família que, por exemplo, tenha 50 mil euros, de dizer, eu vou pôr 25 mil. Bem, 25 mil se calhar será 50% de património, mas se também fosse os 2.500 não iriam ter qualquer tipo de remuneração. Por isso, há que fazer bem as contas e há que perceber até que percentagem é que eu posso ir do meu investimento e que eu me sinta confortável sabendo que há risco no que estamos a subscrever. Muito bem, fica aqui. Já agora, Bárbara, só para dizer que ainda não houve nenhum incumprimento em obrigações de SADs de futebol, mas já houve adiamentos de reembolsos. Ou seja, nós já tivemos duas situações em que a maturidade seria numa determinada data, mas o capital só foi devolvido passados 6 meses. Portanto, até isso já aconteceu. Claro. Ficam então estas notas. Agora é tempo do nosso consultório. Para quem chega agora aqui na nossa rubrica do consultório, saiba que nós nesta rubrica respondemos às perguntas que nos são enviadas por aqui, por quem acompanha o Market to Market. Na descrição do vídeo vai encontrar um link, pode carregar, envie-nos a sua questão que teremos todo o gosto em responder aqui no Market to Market. E vamos começar aqui pela primeira questão que nos chega da Paula. No contexto atual de crise devido ao conflito Rússia e Ucrânia, será uma boa aposta de investimento os fundos hedge focados em commodities, como petróleo, gás natural, metais, grãos, açúcar e café? Filipe, o que é que temos a dizer à Paula? Paulo, obrigado pela pergunta. A minha primeira tentação é dizer que foram uma excelente aposta, não é? Portanto, ou seja, nos últimos meses tivemos subidas muito significativas do complexo de commodities, temos estado aqui a falar disso imensas vezes. As commodities estiveram no mínimo, os índices de commodities estiveram no mínimo histórico no pós-pandémico, na altura, logo no início da pandemia, aliás, quando tivemos aquela aberração dos preços negativos no petróleo, e desde então tem tido uma performance absolutamente espetacular, e estamos hoje, estou a olhar para o índice CRB da Reuters, portanto que é um agregado de commodities, embora com muito peso de energia, e estamos agora a níveis que já não víamos desde 2011. Eu acho que o risco incide precisamente aí, ou seja, incide mais no ponto de entrada do que propriamente na tendência. É um investimento especulativo, embora todos os investimentos de certa maneira são especulativos, mas é particularmente especulativo porque implica pensar, desde logo, que o conflito na Ucrânia não acaba tão cedo, aliás que até se pode prolongar durante bastante tempo, e implica continuar a acreditar que as commodities vão, em muitos casos, chegar a máximos históricos ou até ultrapassar esses máximos. Eu pessoalmente, e lá está, devemos fazer sempre aqui o disclaimer que não estamos aqui a fazer recomendações de investimento nem nada do género, mas eu pessoalmente tenho sempre alguma relutância em entrar em mercados caros, não é? Acho que o ponto de entrada nos mercados é crucial. Arriscamos se houver algum tipo de inversão de tendência, de repente estamos a olhar para o nosso investimento e temos as coisas 40% ou 50% abaixo do nosso ponto de entrada. Portanto, eu concordo com a leitura, acho que temos falado muito disso, de como todo o contexto é propício à subida dos preços das commodities, mas em termos de evolução histórica, efetivamente está num ponto alto, não é propriamente um investimento que se entra num ponto que pode chamar barato, se é que nós podemos cometer esta leveza a falar do assunto. Muito bem, vamos passar agora então à segunda questão que nos chegou.
chega-nos do Bruno Ferreira e pergunta: por que motivo as empresas árabes que estão cotadas em bolsa têm tão pouca expressão e presença a nível dos mercados internacionais, tendo em conta a concentração de riqueza que possuem em alguns países, e nomeadamente os Emirados Árabes Unidos, uma maior ocidentalização e potenciação da sua riqueza com investimentos muito além do petróleo? Não seria expectável considerar-se este mercado como um mercado emergente para o futuro? Pedro, o que é que temos a dizer ao Bruno? Eu hoje não estou nos Emirados Árabes Unidos para responder. Mas já tiveste, podias responder. Mas já tive. A emissão da semana passada foi feita da minha parte a partir dos Emirados Árabes Unidos. Mas o que é que temos a dizer ao Bruno, Pedro? Sim, diria que o Bruno provavelmente é um investidor mais agressivo, ou que gosta de arriscar. Porquê? Estamos a falar de mercados emergentes, tal como refere na pergunta, que comportam potencial de valorização superior, mas também maior risco. Vemos, por exemplo, o que aconteceu agora no caso da Rússia, que era considerado um mercado emergente, e de um momento para o outro as cotações caíram 90%. Mas no caso dos países árabes, eu percebo realmente o nível de concentração está lá, mas também temos que perceber que não são propriamente democracias e que tudo pode acontecer, ou seja, temos um risco mais alto. Temos visto, por exemplo, que a Bolsa da Arábia Saudita tem subido sem parar, e, por exemplo, a maior capitalização é um banco, não sei pronunciar o nome, mas vale cerca de 100 mil milhões de dólares, e as cotações da Arábia Saudita estão em máximos históricos. No entanto, temos que perceber que é um mercado muito controlado e temos que perceber onde é que nos estamos a meter. Basicamente, estamos a meter num reinado onde quem manda é uma pessoa que pode, de um dia para o outro, decidir o que quiser. Por isso, este tipo de mercados, e existe o acesso a várias bolsas, e no caso da Arábia Saudita temos um ETF só do mercado da Arábia Saudita, mas comporta riscos associados, por isso depende se quer estar ou não exposto a esses riscos, e depende também do portfólio. Eu diria, se é interessante, tem riscos, tem. Provavelmente numa carteira podia fazer sentido, mas com um peso muito pequeno, porque eu considero que os riscos podem ser elevados, e imaginemos que o preço do petróleo cai. Por exemplo, essas economias também estão muito ligadas à evolução do preço do petróleo, estão em máximos históricos, nomeadamente a Arábia Saudita, porque o preço também está a disparar. Mas se houver uma correção, não digo agora, porque provavelmente se vai manter mais elevado, mas dentro de 2 ou 3 anos, provavelmente esses mercados depois também são os que vão mais corrigir, mas eu acho que, para mim, o que tem mais peso é o risco geopolítico e a questão da liquidez. Muito bem, fica aqui a nota, já sabe que se quiser deixar a sua questão pode carregar então no link que está na descrição e enviar-nos, e nós teremos todo o gosto em responder aqui no nosso consultório. Meus senhores, muitos temas, o programa hoje aqui um bocadinho mais tenso, muitos temas para falar. Certamente na próxima semana teremos mais temas de atualidade económica e financeira. Agradecer-vos uma vez mais por contribuir aqui juntamente comigo para mais e melhor literacia financeira, e encontramos então na próxima semana. Até para a semana. Obrigado, até para a semana. Adeus. Até para a semana.